Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. E eu também já quero aproveitar e mandar os parabéns, né, aqui do grupo, né, do canal Conexão 3005, para a venerável mestra da Ordem do Ararate, a venerável Felícia Clélia Forlenza de Souza. Um grande abraço a ela e que ela tenha aí uma jornada longa pela frente. Continue durante um bom tempo como a nossa mestra da Ordem do Ararate. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos nesse sábado de mais um programa Projeto Iniciação. Eu faço minhas as palavras aí de Carlos em relação à venerável Felícia e seguindo aí na sequência, né, das mulheres especiais. Hoje damos continuidade aqui ao nosso projeto de iniciação. A segunda parte, o professor Walter vai falar, dando continuidade aí a Helena Petrovna Blavatsky. Então, hoje mais um programa especial. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí. Boa noite a todos aqueles que estão presentes, né, no nosso encontro aqui, Projeto Iniciação. É uma felicidade, uma honra, né, e estarmos todos reunidos aqui para falarmos sobre assuntos tão importantes relativamente ao Projeto Iniciação, né? Como sempre falamos, o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na vida, né? Então, isso é muito importante. Dizemos que esse nosso encontro aqui, semanal, né, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, são duas bases importantes, né? Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, Teosofia, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, com todos os ensinamentos, à medida que a gente vai progredindo nos estudos, né, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e das civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro também visa propiciar ao participante, né, que já esteja no caminho da iniciação, a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Outra finalidade do encontro, também de enorme importância, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários, principalmente relacionado à questão do Brasil, né? O Brasil, patrimônio da hora de Cristo, e berço da nova civilização, né? E aqui a pátria do Avatara Maitreya. Então, são coisas importantíssimas a respeito do nosso país, né? Que tem essa finalidade cósmica de ser o berço da nova civilização. Muito bem. As pessoas podem perguntar, bom, para eu começar o caminho do projeto de iniciação, como que eu devo proceder? Importantíssimo. É necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Os grandes mestres, a ciência iniciática das idades, nos ensina isso. É necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que ela quiser, é livre, né? Mas nós, por nosso lado, nós convidamos a todos os interessados, né, que venham participar do seu desenvolvimento iniciático aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer para dar início a esse contato com a eubiose, não? É muito simples. É só entrar numa ferramenta de busca da internet, uma ferramenta de busca, põe lá no busca Sociedade Brasileira de Eubiose.
vai aparecer o site da Eubiose. E no site a pessoa pode acessar as referências sobre todos os departamentos da Eubiose existentes no Brasil e no exterior. Então, ela vai buscar um departamento que lhe seja conveniente, né? Na sua cidade ou próximo à sua cidade. E nessas informações ela vai ter endereço, telefone, e-mail, né? Isso do departamento. É só entrar em contato e combinar, planejar o início da sua participação na Eubiose. Como é que isso é feito? Inicialmente, a pessoa tem que fazer um grau, chamado grau peregrino, que já começou em todos os departamentos, mas ainda dá tempo da pessoa começar o grau peregrino. O ano vai até dezembro, né? Final de novembro, né? Esse curso. É o primeiro grau, né? Geralmente o grau peregrino. Depois, a pessoa faz mais 4 graus, totalizando 5 graus. 5 graus. Totalizando 5 graus, ela tem a possibilidade e o direito de passar para o que nós denominamos de série interna. Aí, estando na série interna, a pessoa pode participar de todos os eventos da Eubiose, né? Palestras internas, palestras públicas, ritualísticas, todos os eventos ela pode participar. E além do mais, e participar dos eventos ativamente, e além do mais, o mais importante de tudo, ela tem a possibilidade de ler as revelações deixadas pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. E são milhares e milhares de páginas, né, à disposição daquele que se dedica ao projeto Iniciação. Então, está esse convite, né, muito para todos, né? Então, nós vamos aqui continuar o nosso estudo a respeito de Helena Petrovna Blavatsky. Hoje nós vamos a segunda parte. No sábado passado nós vimos a primeira parte e agora nós vamos ver a segunda parte. Muito bem. Então, vamos dizer o seguinte, olha, para ilustrar suas afirmações, não é isso? A Blavatsky escreveu Isis sem Véu em 1877. A Doutrina Secreta ela terminou em 1888. Obras ditadas a ela pelos mestres. Então, ela não foi. Ela diz que ela não escreveu essas obras na sua cabeça. Ela foi veículo dos mestres. Então, ela é muito. Ela fala muito sincera, né? Muito humilde, dizendo que ela não. Tudo isso que consta dos seus livros foi trazido dos mundos internos e das hierarquias superiores, trazida pelos mestres. E utilizaram a Helena Blavatsky como um veículo para difundir esses conhecimentos. Em Isis sem Véu, lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo e em outros anais contra a ortodoxia religiosa, né? Contra aquele princípio religioso ortodoxo, né? Isso ela foi a obra se coloca numa posição antagônica a isso, né? Ou seja, e também o materialismo científico e a fé cega. Então, fundamentalmente, a ciência inicial das idades, ela não se conecta com a ortodoxia religiosa, nem com o materialismo científico e nem com a fé cega, o ceptismo e a ignorância. Ela foi recebida com agravos e injúrias, mas não deixou de impressionar e esclarecer o pensamento mundial. Nós já nos referimos a isso anteriormente, e depois vamos continuar estudando isso. No início, ela foi foi acompanhada por seres, uma quantidade grande de seres humanos, né? E principalmente de cientistas, né? Isso aí lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Onde ela morou, né? E com o seu companheiro de trabalho, coronel Henry Steele Olcott. Nós vamos nos referir a ele na sequência dos nossos estudos, né? Mas, num determinado momento, aquele grupo que estava ao redor dela começou a se manifestar de forma contrária ao seu pensamento. Bom, isso aí não é novidade nenhuma, né? A gente sabe que todo mestre
na história da humanidade, chega um momento que todo mestre passa a ser agredido pelos seus seguidores. Isso é novidade? Não é novidade, né? Isso é uma constante permanente na história da humanidade. É devido à ignorância humana, né? Então, os seguidores do mestre acabam perseguindo, difamando, etc., e até injuriando e maltratando fisicamente. Foi o que aconteceu com o nosso Celso Mestre Jesus, o Cristo, né? Foi crucificado, né? Então, isso é esse ponto, né? E outros grandes foram perseguidos, injuriados e assim por diante. O mesmo aconteceu com a Blavatsky, né? Ela foi perseguida. É claro que não crucificaram HPB, né? Poderiam até ter crucificado, se fosse naqueles tempos antigos, né? Mas a injúria foi muito grande, né? Lançaram dúvidas sobre o seu comportamento moral, foi uma coisa bárbara, né? E, além disso, um dos grandes motivos do pensamento contrário a ela foi a motivação de que ela não poderia ter escrito toda essa obra que ela escreveu, porque ela não tinha uma biblioteca à sua disposição. Era impossível ela ter todo esse conhecimento sem uma disponibilidade de informações concernentes a todo esse montante de conhecimentos. Só que eles não perceberam, não entenderam o que ela disse, né? Ela disse que ela não escreveu da sua cabeça os livros. Os livros foram, ela serviu de veículo, como nós dissemos, veículos dos mestres para que esses livros fossem preparados e publicados, né? A doutrina secreta define-se pelo seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos de seus princípios fundamentais. É claro que, para o ser humano, a doutrina chama-se doutrina secreta, né? É claro que os fundamentos não são explicitados de maneira ampla, mas, como sempre acontece, até de maneira figurada, de maneira simbólica, né? Porque não é possível explicar tudo para o ser humano de maneira muito clara. Aliás, as coisas claras ditas pelos grandes mestres já nos é difícil entender, imagine coisas complexas, né? Do pensamento superior, né? Então aí está esses princípios, os princípios dados por Helena Blavatsky foram princípios ensinados, princípios que podiam ter a possibilidade de serem entendidos pelo ser humano. É a mesma coisa do nosso mestre, professor Henrique de Souza, né? Claro que ele passou para nós o conhecimento que nós temos a possibilidade de entender. E já é difícil, né? Já é difícil isso, nós entendermos, né? A simplicidade com que ele ensinava as coisas. Imagine se ele falasse de forma superior, seria impossível, pelo menos momentaneamente, de atingirmos esse conhecimento, né? Então, isso mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante um estudo comparativo da cosmologia dos antigos. Isso é muito importante, né? Então, estudo comparado, vendo a cosmologia dos antigos, a doutrina secreta, ela provém dos grandes mestres, das hierarquias superiores, e vem de épocas longínquas, né? Da Atlântida, da Lemúria e de instâncias superiores também, né? E no segundo ponto de referência a esse pensamento que estamos aqui mostrando, a doutrina secreta proporciona o fio que conduz à decifração da verdadeira história das raças humanas. Veja bem, a doutrina secreta nos leva ao entendimento da verdadeira história das raças humanas, da antropogênese, né? A ciência oficial, a ciência acadêmica, conta uma história. Mas essa história que a ciência acadêmica conta recua no máximo 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos no máximo, né? Além, no passado, 3.000, 4.000, 5.000 anos, já é difícil para a história oficial ter acesso a documentos, né? Porque os documentos se fragmentam, somem, desaparecem com o tempo, né? Mas, pela doutrina secreta, esses conhecimentos deixados por Blavatsky não se refere apenas a 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, não. São milhões e milhões de anos de conhecimentos que vêm, como disse, de Atlântida, da Lemúria e das instâncias superiores.
das hierarquias superiores. Em terceiro ponto, a respeito da doutrina secreta, a doutrina levanta o véu da alegoria, não é isso? E do simbolismo para revelar a beleza da verdade. Aí está. Esse que é o ponto básico, esse terceiro aspecto, né? Sempre lembrando que todo esse conhecimento nos é dado através de alegorias, de simbolismos, né? Mas, em parte, a doutrina secreta levanta muitos véus, né? E para nós nos tornou possível o entendimento de muitas coisas que antes era impossível conhecer. Isso no século XIX, né? Foi fantástico esse trabalho de HPB, porque levantou muitos véus do conhecimento antigo da Índia e outras civilizações, né? Do Egito, etc., né? Porque ela nos deu a possibilidade do entendimento, né? Isso é muito importante, né? Sempre lembrando que, como o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos ensinou que o trabalho de iniciação, ele inicialmente ele é simbólico, né? É um trabalho simbólico. É um trabalho simbólico. Depois, com o tempo, ele torna-se real. Quando o indivíduo torna-se adepto, então ele vê a realidade das coisas. Não fora de si, dentro de si mesmo. Então, por isso que o nosso mestre, ele afirma o seguinte: o mestre, inicialmente, aponta o caminho. Depois, o discípulo segue sozinho esse caminho, até que, num determinado momento, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ou seja, o que é encontrar um mestre dentro de si mesmo? Encontrar a verdade deífica que em nós existe, né? Como Jesus nos ensinou, vós sois deuses, somos deuses esquecidos. Então, esse trabalho todo da iniciação corresponde a nos tornarmos, o autoconhecimento, nos tornarmos conhecedores da nossa própria identidade cósmica que em nós existe, né? Como quarto aspecto da doutrina secreta, né, é dito o seguinte: ela apresenta ao intelecto ávido pelo conhecimento, né, a intuição e a percepção espiritual, os segredos científicos do universo para a sua compreensão, segredos que continuarão como tais enquanto não forem entendidos. Mas vamos, como nós já dissemos, na verdade, se a gente for a fundo, não existem segredos, não existe nada secreto no universo. Tudo é passível de ser atingido pelas consciências que existem no nosso universo. Agora, existe o oculto. Então, agora, o que ocasiona a parte oculta é a própria ignorância humana, né? Então, aquilo que é oculto é devido à ignorância humana. A ignorância humana, então, coloca véus. Ela se separa do conhecimento fundamental, fica separada através de véus. Por isso que a HPB escreveu esses 4 livros fantásticos aos quais nós nos referimos já, né? Ísis sem véu. Né? Ísis, o que é Ísis? É o segundo trono, a mãe divina. Então, Ísis sem véu significa Ísis sem a cobertura, a separação que nos impede o conhecimento da verdade do segundo trono, né? Então, Ísis sem véu é um trabalho que nos possibilita a reflexão e o caminhar em direção do segundo trono. Caminhar em direção do segundo trono é caminhar em direção do adeptado, nos tornarmos adeptos. Este é o futuro de todos. Isso aí, a evolução é irreversível. Todo mundo, toda consciência vai atingir um ponto determinado por eterno, né, do seu estado de consciência, né? E agora, perto de nós, dentro do âmbito humano, o maior ponto que nós podemos atingir dentro do plano humano é justamente o estado de adeptado. Quando o ser humano alcança o estado de adeptado, ele torna-se iluminado. Tornando-se iluminado, ele deixa de ser um ser humano. Ou seja, ele deixa de vivenciar a experiência humana. Nós não somos humanos, nós vivemos a experiência humana. O adepto fala-se que é um ser super-humano, mas ele vai passar pela experiência super-humana. E isso continua, né? Depois, o adepto tem que chegar ao estado de subdivino, depois divino, e concretizando aquilo que Jesus, o excelso Mestre Jesus, o Cristo, nos ensinou
através da parábola do filho pródigo, né? A volta à casa do pai. Então, nós estamos voltando à casa do pai. Agora, veja bem que interessante na vida do HPB o que aconteceu. Veja só. Quando Helena Petrovna Blavatsky foi enviada aos Estados Unidos, aí auxiliada pelos 3 reinos elementares da natureza, que lhe propiciavam um ambiente favorável, provocou uma série de fenômenos psíquicos destinados a chamar a atenção do povo norte-americano. Isso ela fez no início. Ela provocou uma série, ela tinha poderes supranormais, né? Então ela produziu inicialmente fenômenos psíquicos, né? Justamente para chamar a atenção. E os mestres fazem isso, naturalmente, né? O nosso mestre também fez isso. Nós vamos ter palestra a respeito dele, da vida e obra do professor Henrique de Souza. Também o professor, ele, no início da sua jornada, do seu trabalho no século XX, ele produzia fenômenos paranormais, psíquicos, etc., para atrair a atenção popular. Que nem no caso do nosso mestre. Mas no momento que o nosso mestre deixou de fazer estes fenômenos, a plateia se esvaziou, ficando um grupo. Ele começou a falar de filosofia. Então, restou um grupo somente que começou a absorver os conhecimentos filosóficos. Era o necessário para a formação daquele grupo inicial, né? Que geralmente chamava-se, aquele grupo que ele reunia, chamava-se Samyama. E o mesmo aconteceu, então, com Blavatsky, né? Ela fazia fenômenos supranormais para chamar a atenção. Uma das mais espantosas demonstrações ocorreu em março de 1877, em Nova York, na presença de várias pessoas. Blavatsky, dentro de umas salas escuras, em menos de meia hora, executou um elaborado desenho a lápis, cheio de detalhes impressionantes e de perfeição quase profissional, apesar de desconhecer quase que totalmente a arte do desenho. Ela foi, durante um certo tempo, ela fez uma obra de arte, né, fechada dentro de um quarto, e ela desconhecia, como Blavatsky, ela desconhecia essa arte, da arte que ela estava desenvolvendo, né? Mas foi algo impressionante para aqueles que a seguiam no momento, né? Ela fundou o Clube dos Milagres, olha só que importante, amparada pelas entidades conhecidas na Sociedade Teosófica por John King e Kate King. John King e Kate King foram 2 seres que vieram dar apoio, isso, vieram de um lugar dos mundos internos aqui da América para dar apoio a Blavatsky. Aliás, esses seres deram apoio também para Allan Kardec. Allan Kardec teve o apoio desses seres na realização do seu trabalho, na difusão dos conhecimentos espíritas, isso antes de Blavatsky, dando início a uma reviravolta no conhecimento espiritual da humanidade na época, né? Então, o Allan Kardec começou a ciência, o comportamento humano estava totalmente dominado pelo positivismo, né? De Augusto Comte, né? Estava muito materializado. E veio Allan Kardec e demonstrou que existem coisas fora da matéria, né? Ou seja, o que chamava-se na época os espíritos desencarnados. Então, isso aí provocou uma reviravolta no pensamento ocidental, né? E muitos começaram a estudar e verificar. Quer dizer, foi obra da lei, né? A lei jogou o Allan Kardec para dar esse impulso inicial. Depois de Kardec veio o Blavatsky, né? Que aí então ela abriu esse caminho extraordinário, trazendo os conhecimentos da antiga Índia, da Pérsia, do Egito, justamente para o conhecimento dos ocidentais. Tanto que, até essa época, existiam aqueles que estudavam as coisas espiritualistas do Oriente, mas sem a profundidade que a HPB lhes proporcionou. Então, aí, com o trabalho de HPB, surgiu a possibilidade da existência de muitos estudiosos que se aprofundaram nesses estudos, colaborando com a difusão desses conhecimentos pela humanidade, né? Então, é claro que
Helena Petrova Blavatsky sentiu necessidade de dar ao público um nome de âmbito nacional, aliás, de âmbito social e mais universal. Um de seus objetivos mais importantes, consistiu em fundar uma associação que foi formada sob a denominação de Sociedade Teosófica, para pesquisar e difundir o conhecimento das leis que governam o universo. Mas é claro que todo esse conhecimento transcendental ele tem que dar origem às instituições, né? Por exemplo, que nem a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição, é um veículo para a divulgação dos conhecimentos cósmicos trazidos pelo nosso mestre Richard Souza como veículo da mente cósmica. Então, a instituição serve de base para veicular esses conhecimentos para a humanidade, né? Então, a sociedade apelou para a fraternal cooperação de todos os que pudessem compreender o seu campo de ação e simpatizassem com os objetivos que ditaram a sua organização. Então, foi muito difundida a ideia justamente da ideia fraternal, né? Isso é muito importante. Ela deu aquele aspecto fraternal à sociedade teosófica, né? Justamente como tendo por base, né, o conhecimento de Jesus Cristo, que é o amor universal, o amor e o perdão, né, de Deus, né, do Eterno, que é misericordioso, né? Então, essa sociedade teosófica, ela tinha, então, inicialmente, e tem até hoje, né, esse aspecto da existência da fraternidade, né? Essa fraterna cooperação tornou-se a primeira das 3 metas do trabalho da sociedade, as quais foram, durante muito tempo, enunciadas nos seguintes termos. Então, agora vamos ver os termos que a HPB se referiu à sociedade teosófica, né, para dar essa visão para a humanidade da existência dessa sociedade, né? O primeiro ponto formar um núcleo de fraternidade universal na humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Então, evidentemente, com a mais completa liberdade de pensamento. Isso é muito importante. E isso é muito importante no processo da iniciação, né? Tanto que o nosso mestre, veja bem, baseado nesse primeiro ponto, né, sem restrição nenhuma. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz: cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Não é seguir a cabeça dos outros, sejam mestres ou não. Não. É tirar as suas próprias conclusões. E a HPB, Blavatsky, o primeiro ponto que ela deu importância, justamente orientada pelos seus mestres, né, foi justamente formar esse grupo de fraternidade humanista, de fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo ponto importante da sociedade foi fomentar o estudo comparativo das religiões, filosofias e ciências. Isso é muito importante, né? O importante no conhecimento humano não é se fixar num ramo do conhecimento. O ser humano deve estudar tudo. Estudar, comparar e tirar as próprias conclusões. Isso é muito importante. Não eliminar nada, não rejeitar nada, mas, claro, colocando cada coisa no seu devido lugar. Isso é importante. O importante é colocar cada coisa no seu devido lugar. O que é ciência, o que faz parte da ciência acadêmica, é ciência acadêmica. O que faz parte da ciência universal é ciência universal. Mas fazer essa distinção. Fazer essa distinção é muito importante. Sem preconceitos. Né? E o terceiro ponto que a HPB deixou na sociedade teosófica foi investigar as leis inexplicáveis da natureza e os poderes latentes do homem. Olha só o terceiro ponto, né? Investigar as leis da natureza, na sua profundidade, né? E os poderes latentes do homem. Isso significa autoconhecimento, né? Quando nós trabalhamos no autoconhecimento, nós investigamos as leis da natureza, né, como um
todo, universais, e também os poderes latentes que existem dentro de nós como divindade esquecida. Isso é muito importante, então, esse importante ponto de vista de Blavatsky na sociedade teosófica, né? É claro que, como nosso mestre nos falou, o universo é extremamente simples. Mas a gente pergunta, mas por que é tão simples? Eu não entendo. É justamente pela nossa limitação. Né? A nossa limitação nos induz a não entender as questões cósmicas. Mas à medida que nós evoluímos, nós que vivemos a existência humana, evoluímos para o estágio de adeptado, os horizontes se ampliam. E nós atingimos o estado adaptado, nós começamos a ver as leis da natureza e os poderes latentes nós dentro de nós mesmos. Né? Então, conhecemos a nós mesmos, como dizia-se na antiguidade, né? Conhecendo a nós mesmos, nós conhecemos os deuses e o universo. Isso é muito importante. Né? Então, foi uma coisa fantástica. Isso foi revolucionário. Né? Nunca ninguém tinha pensado nisso antes. Né? Nenhuma entidade filosófica tinha pensado nesses três aspectos fundamentais, né? E que deram a base justamente da ciência iniciática dos tempos modernos. Né? Foi recomendado à senhora Blavatsky que persuadisse o coronel Henry Steele Olcott a cooperar com ela na formação dessa sociedade. O coronel Henry Steele Olcott, ele foi o companheiro, não o companheiro nupcial, matrimonial, não. Companheiro espiritual de Blavatsky. E ela ela convenceu o Olcott a participar desse trabalho. É claro que o Olcott já veio com esse destino, né? Ele já foi colocado pelas leis universais a respeito desse momento evolutivo. Isso, como o nosso mestre diz, o professor Henrique José de Souza, nada acontece por acaso. Ele já foi colocado ali para trabalhar junto com Blavatsky. Aliás, o coronel Steele Olcott, ele conta, num dos seus livros, né, que ele foi numa reunião que Blavatsky promoveu, a primeira vez que ele viu Blavatsky, né, ele foi numa reunião e Blavatsky estava lá presente. E ele estava com um amigo, né? Pela primeira vez ele viu Blavatsky, ele olhou para Blavatsky, e ele falou para o amigo, ele olhou para o amigo e disse assim, mas que mulher estranha, né? Ele contou isso. Ele não conhecia Blavatsky ainda, né? Ele falou para o amigo assim, olha só, meu amigo, que mulher estranha, né? Então, quer dizer, mulher estranha, ele percebeu já em Blavatsky a presença daquela qual ele tinha que se associar para desempenhar um trabalho do eterno na face da Terra, né? Nada acontece por acaso. E realmente foi um trabalho, aí ficaram anos e anos, né, juntos, né, trabalhando, moraram juntos, inclusive, em Nova York, né, e foi um trabalho extraordinário. O coronel Olcott era um homem altamente conceituado e muito conhecido na vida pública da América, nos Estados Unidos. Participante de lojas maçônicas e centros mediúnicos. E tanto ele como Blavatsky, tudo sacrificaram em prol da realização da tarefa que os mestres lhe haviam confiado. É claro, vieram para realizar esse trabalho, né? E fizeram muito bem, durante anos e anos. Essa vida e obra dos dois, né? Quando nós falamos de Blavatsky, nós não podemos esquecer do coronel Olcott, Henry Steele Olcott, como um homem que deu ali esse suporte para Helena, mas não foi por acaso, ele foi colocado ali pela lei, né? Ele tinha ligações com Blavatsky, né? Espirituais, foi colocado pela lei para realizar esse trabalho monumental, que foi justamente a fundação da Sociedade Teosófica e a divulgação desse todo esse conhecimento iniciático das idades no século XIX. Né? Dizem as tradições que Blavatsky era uma mulher tão espiritualizada que, para não levitar, precisava passar grande parte do tempo comendo e fumando charutos. Isso aí nosso mestre avisava também, né? Então, ela fumava charuto. Não porque ela fosse viciada em charutos, mas para se tamatizar. Assim diz a tradição. Ela precisava se tamatizar, porque ela era tão sutil,
ela tinha tendência a levitar, inclusive, né? Então, ela tinha que fazer uma grande parte das suas atividades produzindo, se tamatizando, né? Provocando, aumentando a quantidade de tamas no seu corpo, a fim de que pudesse coabitar conosco no mundo, né? De maneira natural, sem despertar nenhuma distinção. Né? A Blavatsky foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta ou teosofia. Ela era a instrutora por excelência. Ao coronel Olcott foi delegado a incumbência de organizar a sociedade, o que ele fez com notável eficiência. Então, isso é importante. A HPB ensinava, né? Servia de veículo para os seres de hierarquia, e Olcott fazia a parte mais objetiva, justamente da organização, assim, da entidade na sua parte material, né? A sociedade teosófica. Né? Então, ele deu uma... Não podia fazer tudo também, né? Ela tinha a sua missão espiritual, e Olcott tinha uma missão espiritual, mas no sentido de trazer e trabalhar pela fundamentação da sociedade teosófica na forma de instituição, de maneira adequada para que servisse de veículo para que esses grandes conhecimentos teosóficos fossem trazidos à face da Terra. Né? Então, como era natural, esses dois pioneiros, HPB e Henry Steele Olcott, encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente, especialmente Helena. Os dois foram muito incompreendidos, principalmente Blavatsky. Como está escrito no prefácio de A Doutrina Secreta, está acostumado às injúrias, em contato direto com as calúnias e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Ela não se importava com isso, inicialmente, né? Mas a contraposição era enorme, né? E pegavam justamente na parte moral. Isso. Como não podiam crucificar Helena Blavatsky como fizeram com Jesus, então crucificaram na parte moral, tentaram crucificar, inventaram, eu não vou falar, entrar em detalhe, porque é uma coisa muito pesada para a gente falar, mas eu sei exatamente o que aconteceu. Né? Eu falo isso particularmente para os alunos, para pessoas que podem aceitar isso com naturalidade, mas foi um ataque moral que ela recebeu. Tentavam destruir, tentaram mostrar que ela não tinha moralidade. Olha só, tentavam demonstrar erroneamente que a HPB não tinha moral, que era uma mulher imoral. Uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível que se pode fazer com um ser de tão enorme hierarquia. Né? Então, devido a essa hostilidade sempre crescente por parte dos livres pensadores do século XIX, quer dizer, livres pensadores, uma maneira de falar, não eram livres pensadores, coisa alguma, né? Eram seres escravos da ignorância humana, né? Escravos da sua personalidade. Então, devido a essa hostilidade, Blavatsky foi obrigada a sair dos Estados Unidos, levando consigo a ideia da sociedade teosófica, primeiramente para a Europa, onde os ataques que receberam foram ainda mais violentos. Chegou na Europa, ela recebeu ataques mais violentos. Ela teve, inclusive, lá em Londres, né, em vários lugares, né, e os ataques continuaram. Né? Os mestres sofrem esse ataque permanentemente. Né? Então, diante disso, voltou à Índia, estabelecendo-se definitivamente a sede da Sociedade Teosófica em Adyar, perto de Madras. Então, ela foi. Para ela, não teve outra saída senão voltar para a Índia e fundar, estabelecer o núcleo da sociedade justamente na cidade de Adyar, na Índia, perto de Madras. O professor Henrique José de Souza nos ensinou que isso não deveria ter acontecido. Ele nos ensinou isso. O trabalho de Blavatsky deveria ter sido feito nos Estados Unidos, completado e mantido. Tanto que, na época em que ela saiu, um pouco antes dela sair de lá, ela já estava planejando realizar nos Estados Unidos
uma sequência ininterrupta de rituais. Ela faria uma ritualísticas, né, relacionadas à ciência iniciática para justamente sedimentar a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Ela já estava planejando isso, mas não foi possível. E o nosso mestre diz que foi realmente algo inoportuno. Por lei, ela deveria ter continuado nos Estados Unidos. É claro que quem produziu esta expulsão, vamos dizer assim, de Blavatsky dos Estados Unidos, né, através da sua perseguição, respondem por um karma pesado. Isso é a lei do karma, né? A lei do karma de ação e reação. Nada fica sem o juízo, né? Somente Deus sabe. Nós não sabemos identificar, fazer julgamento. Nós não devemos julgar quem quer que seja. Jesus disse, não julgues para não serem julgados. Né? Então, mas a lei cósmica justa e perfeita estabelece o juízo perfeitamente e dá o karma compatível com essa questão. Né? Então, esse karma foi lançado exatamente sobre esses seres. Não podemos exemplificar exatamente, mas isso, seguindo a lei universal, justa e perfeita, o karma foi cobrado e está sendo cobrado. Né? Agora, tanto que, conforme o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, em 1956, tudo aquilo que estava nos Estados Unidos, baseado para dar andamento a esse processo de transmissão dos conhecimentos iniciáticos, foi trazido para o Brasil. A lei determinou que tudo fosse trazido para o Brasil. E agora encontra-se aqui no Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, né? Justamente constituindo justamente um sistema geográfico, né? Justamente existe lá um sistema geográfico que herdou, onde foi mantido, foi trazido tudo aquilo que existia nos Estados Unidos para lá, né? Isso aí isso é muito importante, esse conhecimento, né? A existência dos Mahatmas foi contestada durante toda a vida de Blavatsky e o é até hoje. No entanto, ela sempre afirmou essa existência e a ajuda que Moria e Kuthumi prestaram na elaboração das suas obras principais, a Doutrina Secreta, Isis sem Véu, e ter escrito tão facilmente que não era trabalho, mas um verdadeiro prazer. Eu até eu vi na internet um filósofo, né, aqui no Brasil, um filósofo muito famoso, eu não vou dizer o nome dele, evidentemente, mas cada um responde pelos seus atos. Mas, publicamente, pela internet, ele falou que Blavatsky era uma enganadora. Isso ficou na internet, né? Ele já é falecido, né? Que a Blavatsky era uma enganadora. Ele é um filósofo ligado à filosofia acadêmica, né? Então, é pena, porque ele, como filósofo, poderia ter entrado também nessa vida no conhecimento transcendental. Mas a lei é justa e perfeita. Ele vai ter novas oportunidades para entrar nesse conhecimento, como todos nós temos, né? A lei sempre nos dá oportunidade. Eu sempre digo o seguinte, eu não, conhecimento da existência superior, né? A lei não pune. A gente diz assim, Deus castiga, Deus pune. Não, não é verdade. Deus não castiga nem pune. Deus dá oportunidades. Isso é muito importante, porque é baseado justamente na lei cósmica do amor e do perdão, né? Então, Deus, o Eterno, é misericordioso. A pessoa faz o que quiser, mas ele é misericordioso. E como Jesus nos ensinou, todos somos tratados pela lei, pelo amor e pelo perdão. Então, todos nós, indistintamente, temos e teremos a oportunidade de atingir níveis superiores de entendimento, porque a lei nos proporciona a todos essas oportunidades. Sempre, sempre. Eu, há muitos anos atrás, quando eu era bem jovenzinho, criancinha até, eu ouvia as pessoas dizerem assim, era notório as pessoas falarem frequentemente a seguinte frase, a pessoa tem uma oportunidade só na vida. Muitas vezes a pessoa tem uma oportunidade só na vida para realizar alguma coisa e depois não aparece mais a oportunidade. Não, é mentira, é mentira. Quantas oportunidades nós temos na vida para realizar o nosso progresso?
Essas oportunidades acontecem de segundo a segundo, de frações de segundo, frações de segundo. É permanente. Essas chances, essas oportunidades que a justiça, que a lei justa e perfeita nos oferece, é permanente. A cada segundo, a cada fração de segundo, essas oportunidades aparecem na nossa frente. Agora, é que o ser humano precisa ver a oportunidade e aproveitar. Aproveitar, né? E, principalmente, ele deve se dispor a procurar esse caminho também, né? Por isso que Jesus, o Cristo, o nosso excelso Jesus, o Cristo, está no Evangelho, né? Ele nos ensinou: batei e abre-ser-vos-á. Veja bem, ó, repetindo: batei e abre-ser-vos-á. Tem que bater na porta. É isso? O oculto existe, o oculto por nossa própria ignorância humana. O oculto existe através da nossa ignorância humana. Mas quando o indivíduo percebe que o caminho dele é através da iniciação e que tem que seguir esse caminho, então ele tem que bater na porta. E a porta se abre. E, inevitavelmente, a porta vai se abrir conduzindo pelos caminhos da iniciação e do conhecimento superior. Né? Muito bem. Então, a doutrina secreta, ela escreveu tão facilmente que não era um trabalho, mas para ela um verdadeiro prazer, uma honra muito grande para ela escrever tudo isso, servir de veículo para esses mestres. Né? Inclusive, ela teve nos mundos internos, né? No Tibete. Né? Ela viajou pelo mundo inteiro. Inclusive para o Tibete, e lá no Tibete ela esteve em contato com os mundos internos. Veja bem, com os mundos internos. Assim como Siddhartha Gautama também. A doutrina secreta e o budismo nos ensina, né? Principalmente a doutrina secreta, que Siddhartha Gautama esteve nos mundos internos também recebendo conhecimentos importantíssimos para a sua iluminação. Não é verdade? Então, isso é muito importante, esse entendimento que a lei nos oferece, né, para realizarmos esse trabalho. É por isso que o nosso mestre, professor Henrique Souza, ele diz assim: o trabalho mais importante que nós temos na face da Terra é realizar a obra do Eterno na face da Terra. É justamente trabalhar justamente pelo nosso projeto de iniciação. Trabalhar o nosso projeto de iniciação é nos tornarmos veículos da obra do Eterno na face da Terra. Isso é importantíssimo, né? Isso é bom a pessoa gravar bem isso para deixar bem claro no seu conhecimento de tal fato. Assim, no dia 8 de maio de 1891, depois de ter trabalhado até a noite anterior, escrevendo e revendo seus originais, ela morreu tranquilamente, no dizer de uma testemunha, como uma sentinela no seu posto. Dia 8 de maio de 1891. Aliás, dia 8 de maio é um dia muito importante, né? Existe a festividade do Lótus Branco, né? O Lótus Branco, justamente dia 8 de maio. Então, foi nesse dia que Blavatsky faleceu. Ou seja, deixou o plano físico e passou para o plano hiperfísico, o plano adequado à sua condição espiritual, e, evidentemente, é claro que ela não para de trabalhar, né? Blavatsky foi embora? Não, ela continua entre nós, né? Como todos os grandes mestres, ela continua trabalhando pela humanidade, continua trabalhando como todos os mestres fazem, né? Então, Blavatsky manteve lucidez de espírito até os últimos momentos e sua morte foi cheia de paz. Ela própria dissera que sua obra era o livro de texto oculto, ou melhor, segundo o nosso mestre, professor Henrique de Souza, a Bíblia do século XX, ou do futuro, e que ficaria sem modificações até a chegada próxima dos emissários dos mestres. E ela deixou bem claro isso, que na ciência iniciática o trabalho dela é como a Bíblia do século XX, mas ela deixou claro que o processo não parava ali, né? Se estenderia e outros seres viriam se projetar no mundo terreno, né, para continuar esse trabalho. E é por isso que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, dá ênfase muito grande justamente ao terceiro milênio, né, que é justamente a era do Avatar Maitreya. Né? O terceiro milênio é o caminhar da humanidade em direção da nova civilização. E o nosso mestre coloca
o ano 3005 como um ponto em que a humanidade vai desenvolver o início de uma nova civilização. O nosso mestre dá mais 10 mil anos para a realização desse projeto inicial, né? É claro que é um projeto inicial, né? Mesmo assim, sendo daqui a 1000 anos, é um projeto inicial. Mas a pessoa pode dizer assim, faltam 1000 anos, né? Tanto que é a razão de ser do nome do nosso canal, né? Canal Conexão 3005. Justamente 3005 é a data que o nosso mestre indicou para o início de uma nova civilização na Terra. Agora, muitos podem pensar, daqui a 1000 anos, então tem tempo, né? Outros virão. Não, não é assim. Não é assim. O trabalho é agora. Agora. Veja bem, pelo conhecimento iniciático, é isso? E inclusive a física quântica já chegou a essa conclusão, né? O tempo não existe. O tempo e o espaço não existe. Isso é apenas na nossa imaginação. E pela ciência iniciada, o tempo não existe, né? O budismo diz, é o aqui e agora. O budismo nos fala, o que existe é o aqui e o agora, né? Então, é muito importante, então, essa questão. Então, isso que é importante. Temos que trabalhar já. Para 3005, trabalhar já. Então, todo o trabalho que um ser humano executar pela origem da nova civilização já é válido já. E é necessário que se faça já. Não é possível ficar esperando daqui a 1000 anos que as coisas aconteçam por si mesmo. Nada acontece por acaso, né? Essa nova civilização surgirá e deverá surgir através da ação dos seres humanos, né? É claro que a lei vai determinando, né? Nesse caminho tem a separação do joio do trigo, a lei vai adequando as condições, trazendo do alto consciências superiores para o plano da Terra, né? Isso é o que hoje se fala muito ao surgimento da quinta dimensão, né? Então, a humanidade vai evoluindo, vai havendo uma separação do joio do trigo, não como condenação, mas como oportunidades para o desenvolvimento, né? Tanto que o nosso mestre, isso faz parte da ciência do ensinamento do nosso mestre, né? Ele deixou escrito o seguinte: quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Ele disse, reencarnará em globos obscuros. Isso é um processo que existe no universo todo, né? Isso é o Edgar Armand, ele nos contou através da exilados de Capela, né? Exilados de Capela vieram justamente da estrela Capela, lá existia um planeta girando ao redor de Capela e o planeta estava numa confusão tremenda, né? Com as forças das sombras dominando o planeta, né? Então a lei tirou aqueles exilados que não tinham condições de permanecer naquele planeta e trouxe para a Terra. E hoje, isso o Espiritismo fala, né? Esses seres que de lá vieram, desse planeta da estrela Capela, né? Foram trazidos e hoje são seres de alta hierarquia, né? São seres de elevada consciência espiritual, porque se regeneraram, evoluíram e hoje se tornaram mestres da humanidade. Isso é muito importante ver. A oportunidade sempre acontece. A lei é justa e perfeita, né? O maior sonho de Blavatsky não se realizou. A grande fraternidade humana e a reconciliação de todas as religiões, seitas e nações, sob um só sistema de ética comum, baseado em verdades eternas. No entanto, ela abriu as portas, há tanto tempo encerradas dos mistérios, e revelou uma vez mais a verdade sobre o homem, sobre a humanidade e a natureza. Deu testemunho da presença na Terra da hierarquia oculta, que vela e guia o mundo. Ela é reverenciada por muitos milhares de pessoas, porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas que a todos devem acender. Veja bem essa indicação. Ela foi e é um farol até hoje, para todos aqueles que pretendem seguir as alturas. Falando, então, retornando um pouquinho do pensamento anterior, da quinta dimensão, muitos, conforme o nosso mestre diz, muitos serão retirados da Terra, mas também a Terra receberá seres
de hierarquias superiores para a face da Terra, e seres dos mundos internos. Então, é claro que o planeta Terra passa para um estágio de quinta dimensão. O que é quinta dimensão? É justamente a Terra caminha para uma existência no mundo vital. Nós vivemos aqui num mundo físico denso. A tendência da Terra é passar para a existência para o mundo vital, depois para o mundo astral, depois para o mundo mental e assim por diante. Isso aí faz parte, inclusive, dos ensinamentos de Blavatsky, né? Nos ensinando os diversos mundos que existem, né? Através dos ciclos, né? Das rondas. Né? As rondas vão acontecendo, circulando através dos vários globos, né? E esses globos, cada um tem uma densidade específica. Né? Tanto que o nosso planeta, Terra, nós vemos aqui o planeta físico, né? Mais denso, né? Mas existem mais 6 terras que interpenetram a nossa Terra. Né? Existe uma Terra vital, uma Terra astral, uma Terra mental inferior, uma Terra mental superior, uma Terra búdica e uma Terra átmica, do Cristo interno. São 7 níveis de consciência, justamente, que predomina a existência da Terra. Agora, cada consciência fica, evidentemente, relacionada ao nível ao qual ele pertence especificamente. Né? Então, aqui, o que nós vamos tratar em seguida, justamente, hoje não vai ser possível terminar tudo, porque o assunto é muito vasto. Né? Estudar Blavatsky não tem fim, né? Não tem fim. Né? Blavatsky, a doutrina secreta, Isis sem véu, é justamente um conhecimento de extrema amplitude e profundidade. Né? Nós vamos aqui, na seguida, depois, em outros programas, dando a HPB sinopse de sua vida. Vamos só dar um início aqui, dizendo que Helena Petrovna Blavatsky foi uma das figuras mais notáveis do mundo do final do século XIX. Ela abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia e da psicologia, que é impossível ficar ignorada. Foi uma verdadeira iconoclasta, ao rasgar e fazer em pedaços os véus que encobriam a realidade. Mas porque estivesse a maioria presa às exterioridades convencionais, tornou-se o alvo de ataques e injúrias, pela coragem e ousadia de trazer à luz do dia aquilo que era blasfêmia realizar. Um trabalho extraordinário, né? Lenta, mas seguramente, os anos se encarregaram de fazer-lhe justiça. Apesar de todas as perseguições, considerava-se feliz por trabalhar a serviço da humanidade e deu prova de sabedoria ao deixar que as futuras gerações julgassem a sua magnífica obra. Então, veja bem que importante é esse conhecimento, né, justamente da obra e vida de Blavatsky. Né? Nós, no próximo encontro, nós vamos continuar com a parte 3, a parte número 3 de Blavatsky. Né? Não vai ser possível terminar hoje, devido nós já estamos no adiantado da hora aqui. Então, nós vamos aqui continuar na próxima, e ter um caminho enorme a ser perseguido, justamente fazendo a sinopse da sua vida. É isso. Já fizemos uma abordagem, vamos abordar novamente sobre outros aspectos e vendo a grandiosidade desse ser extraordinário que foi Helena Petrovna Blavatsky. Bom, eu vou passando aqui a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, né? A hora vai passando, vai chegando, né? Eu vou passando aqui a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, do nosso Catira, né? Para que a gente continue agora nessa segunda parte, com a participação de todos, né? Fazendo comentários, perguntas, observações e assim por diante. Muito bom, professor. A história e vida, né, e a obra de Helena Blavatsky é fascinante. E a relação dela com o coronel Henry Okut, né? E ele era um cara muito espiritualizado, né? Ele estudou a doutrina espiritual de Allan Kardec e ele também se envolveu com o budismo.
qual a relação de todo esse trabalho da Helena Blavatsky, professor, com o budismo? É total. Veja bem, a Blavatsky ela trouxe o conhecimento, ela falava sobre Siddhartha Gautama, o budismo, sobre a Índia, sobre o Egito, né? Então, Blavatsky realmente foi uma coisa importantíssima, ela fez a síntese, né? Ela falava sobre Buda, falava sobre Buda, né? Nos seus estudos, né? Nos seus diversos livros, né? Sobre Buda, sobre Jesus o Cristo, sobre os grandes mestres da antiguidade da Índia, né? Então, é uma relação muito grande com o budismo. E a gente sabe que o budismo é algo importante no conhecimento da humanidade, né? Algo importante, né? E nós podemos entender que Buda e Jesus o Cristo são os dois pilares da evolução da humanidade, né? Isso o nosso mestre nos explica, o professor Henrique de Souza, né? Justamente os dois pilares que foram estabelecidos para o desenvolvimento da humanidade e, claro, agora pelo terceiro milênio, em busca da nossa condição de entendimento no ano 3005. Então, é claro que ela tinha que falar sobre Buda, e ela falou muito, 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 né? Sobre Buda, e sobre todos os grandes ensinamentos, né, da antiguidade. Agora, o importante é entender, também é importante, que o nosso mestre ensinava que a Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Buda nasceu na Índia, né? Então, ele era um príncipe, né? Foi um príncipe, né? Tem toda uma hora vai chegar um momento que nós vamos fazer um estudo também sobre a vida de Siddhartha Gautama, aqui no nosso canal, né? Vamos estudar. Aí vai ter também várias, a primeira, a segunda, a terceira parte, né? Porque é um estudo muito vasto, né? Mas Buda e Jesus Cristo são os dois pilares do desenvolvimento do terceiro milênio. Do terceiro milênio, né? Eu não digo pelo aspecto religioso, não é pelo aspecto religioso, pelo aspecto da ciência iniciática, né? Os dois dão a fundamentação para esse desenvolvimento do terceiro milênio, né? É claro, é o amor e o conhecimento, né? O Buda deu o conhecimento profundo das coisas, a sabedoria, né? E Jesus nos transmitiu principalmente a tônica do amor. São esses dois fatos importantes que acontecem, né? Tanto que o nosso mestre diz que o futuro da humanidade, Blavatsky pregava a cooperação entre todas as religiões, a cooperação de todas as religiões entre si. O nosso mestre também, ele pregou na sua vida a formação de um núcleo espiritual fraternal, né? Congregando todas as religiões para a evolução espiritual da humanidade, né? Mas o nosso mestre diz, e nos ensinou que esse aspecto de Buda e Jesus o Cristo, no terceiro milênio, não vai ter esse aspecto religioso, né? Vai ter o aspecto filosófico, transcendental, né? E a tendência do mundo é se desligar das religiões. A HPB falava isso, ela deixava isso escrito, né? Que as religiões, no sentido fanático da coisa, elas vão murchando, vão diminuindo, e vai sobrando apenas alguns poucos fanáticos, vão sumindo com o tempo, né? E vai surgir, então, uma única só religião. Religião no modo superior, religário, né? Que é justamente o culto a Melquisedeque. Essa é a religião que vai surgir no terceiro milênio. O culto a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o rei do mundo. É um ser que veio de Vênus e que, na Lemúria, meado da Lemúria, ele tornou-se o condutor espiritual da humanidade. Tudo que em nós vibra em Melquisedeque. Aliás, na Bíblia é falado, Melquisedeque é pouco falado na Bíblia. 2 ou 3 vezes, 4 vezes no máximo é falado na Bíblia. Com Abraão, né? O contato que ele teve com Abraão, algum outro falou de Melquisedeque, e Paulo de Tarso também falou sobre Melquisedeque nas suas epístolas, né? Inclusive, ele afirmou o seguinte, que Jesus, o Cristo, era o sacerdote da igreja de Melquisedeque. Sacerdote da igreja de Melquisedeque. Então,
O Jesus Cristo era justamente veículo da divindade, e principalmente de Melquisedeque, para trazer esse conhecimento. E devemos dizer que o nosso caminho é o caminhar em direção de Melquisedeque, o rei do mundo. Então, isso aí, de maneira sintética, respondendo ao nosso irmão Carlos, nos demonstra essa ligação que a HPB tinha com o budismo, não só com o budismo, mas com os conhecimentos da Índia, do Egito e assim por diante. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Isso aí. Agradecer ao pessoal que está aí no chat. Lembrando, pessoal, que todas as perguntas que porventura não sejam respondidas, né? Às vezes por uma questão de tempo, aqui no meio do programa, se pode, além de você postar aqui no chat, né? Você pode colocar no vídeo, aqui no canal. Aqui no canal, a gente tem todo um canal aberto aí de interação. Então, além de você poder participar aqui ao vivo, as perguntas que são colocadas aqui embaixo do vídeo, né? Quem estiver assistindo o vídeo gravado depois, o professor responde aí todas as questões que são postadas. Então, só lembrando, o recadinho de sempre, né? Quem está passando pela primeira vez, compartilha o conteúdo aí com um colega, com uma pessoa que gosta desse tema, se inscreva no canal, né? E deixa o like no vídeo. Esse conjunto de ações ajuda aí a plataforma a reconhecer como conteúdo relevante aqui dentro da plataforma. Então, lembrando que sempre aí, hoje é o programa de número 102, então nós temos 101, aliás. Então tem bastante material, tem bastante coisa aí, bastante informação aí aqui no canal. Isso são 101 programas só do professor, né? Só de projeto e iniciação, fora as outras lives, né? As lives de terça-feira e as outras lives aí eventuais que temos também aqui no canal. Então, fica aí a dica. E antes de passarmos aqui para as perguntas do chat, professor, ainda nessa questão dos ataques, né? Da difamação que ocorreram durante o período, né, que a Helena esteve por aqui, que ainda tem até hoje, né? A parte de difamação. Havia uma corrente no pessoal, que ainda tem até hoje, a gente escuta algumas pessoas dizerem, que Helena Petrovna Blavatsky e a própria teosofia, eles são contra e que eles não gostam dos cristãos ou que são contra o cristianismo. Isso aí foi muito difundido na época, né? Tem até uma briga aí de uma pessoa chamada Emma. Na época ela até divulgou as cartas de Helena Petrovna Blavatsky, colocou as histórias, né? Que ela era contra o cristianismo e contra os cristãos, né? E algumas pessoas ainda replicam essas histórias até hoje, falam, né? O que o senhor pode dizer a respeito disso? Realmente existe essa contrariedade da Helena Petrovna Blavatsky em relação ao cristianismo? Não, não existe, não. Aliás, eu devo dizer o seguinte, olha, no emblema da Sociedade Teosófica está escrito assim: não há religião superior à verdade. Pronto. Não há religião superior à verdade. A verdade consta de tudo a questão. Aliás, devemos dizer o seguinte, olha, Jesus não veio fundar religião. O religioso pode pensar isso, que Jesus veio fundar uma religião. Não, isso é mentira, não é verdade. Jesus não veio fundar uma religião. Nem Buda e nem nenhum mestre vem fundar religião. Vamos deixar bem claro? Nenhum mestre vem fundar religião. O mestre vem ensinar o entendimento do religare, o religamento da consciência humana com a sua consciência superior. É isso? Então, não há religião superior à verdade. É isso? Então,
Jesus, por exemplo, ele não veio fundar uma religião, ele veio iniciar uma nova era para a humanidade. Isso não aconteceu porque, não por culpa dele, por incompetência dele, ele era o mestre, né? Mas por culpa do ser humano, do próprio ser humano que não suportou aquilo e estavam resgatando um karma e sucumbiram a essas regras do karma, né? E não conseguiram superar as suas limitações e acabaram por crucificar o grande mestre Jesus o Cristo. Né? Mas Jesus não veio fundar uma religião. Então, não existe esse antagonismo entre Blavatsky e a religião. Não existe. A religião no sentido iniciático. Isso. É claro que Blavatsky, se a gente analisar a obra dela, e todos os outros mestres, eles se mostram não favoráveis ao fanatismo, né? Ao fanatismo, isso não. Fanatismo não. Então, a religião, quando se torna fanatismo, ela não é evolutiva. É isso? E, geralmente, as religiões no mundo elas tornam-se fanáticas. Isso aconteceu com o próprio budismo. O budismo ele teve um processo de degeneração através do tempo, depois foi regenerado, né? Vieram seres para regenerar o budismo, né? E, naturalmente, isso acontece em todas os... No Egito aconteceu isso, né? Akhenaton desenvolveu a ideia do monoteísmo, mas depois, com o tempo, isso foi degenerando para o politeísmo novamente, né? Então, normalmente o ser humano ele não entende a mensagem do mestre e degenera o ensinamento do mestre. Mas, devo dizer, Blavatsky não era contra o que quer que seja, contra algum mestre. Seria impossível. Nem contra Buda, nem contra Jesus. Quem tem essa ideia precisa estudar mais. Eu não estou julgando, apenas estou dizendo. Quem tem a ideia que Blavatsky lutou contra o cristianismo deve estudar um pouquinho mais Blavatsky, estudar os grandes mestres e o próprio Jesus, o Cristo, né? Que nenhum deles prega o fanatismo religioso e assim por diante. Então, realmente, é uma ideia que não corresponde à realidade. Blavatsky era um universalista, como o nosso mestre também era universalista. Isso. Nosso mestre, o professor Luiz de Souza, era universalista. Ele pregava justamente a colaboração entre todas as manifestações religiosas, né? É claro, no sentido de a gente caminhar da religião, no sentido vulgar do termo, para o entendimento da religião, que provém do termo religare do latim, né? A religião vem do religare do latim. Então, a verdadeira religião é o religare da nossa consciência com a nossa consciência cósmica, que não está fora, está dentro de nós. Então, realmente, não. Blavatsky nunca se colocou contra Cristo. Seria impossível isso. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca: quando a HPB teve conhecimento de JHS? Não, veja, vamos estabelecer o seguinte: a HPB não conheceu Henrique de Souza. Não conheceu. Henrique de Souza, ele nasceu em 1883, né? Quando ela faleceu, ele era uma criança ainda, né? Mas ela não conheceu. Agora, devemos fazer uma distinção entre JHS e Henrique José de Souza. JHS é uma consciência colocada num mundo superior ao segundo trono, né? E, consequentemente, nós não temos, dentro da biose, uma perfeita noção dessa estrutura toda do JHS, né? Mas com certeza, é uma coletividade de consciências, né? E Henrique José de Souza é o veículo. Ele diz que é planetário. Ele é o planetário, né? Tanto que, uma coisa importante, toda vez que o professor Henrique José de Souza escreveu uma revelação, ele não escrevia Henrique José de Souza, ele punha JHS. Ou o nome de um ser superior, Saint Germain, ou o que seja, né? Ele nunca escreveu Henrique José de Souza. Mas quando ele escrevia na revista Dharana, ele publicou muitos artigos na revista Dharana, que existe até hoje, né? E aí ele punha Henrique José de Souza. Quando ele escrevia como ser humano, como um representante humano da divindade, aí ele punha Henrique José de Souza. Quando ele escrevia a revelação, ele punha JHS, ou seja, ele era veículo.
Mas na doutrina secreta, nós vamos ver isso exatamente no texto, em que HPB deixou escrito que no século XX apareceria um ser de nome de grande conhecimento que viria continuar o trabalho. Isso lá deixou escrito. E isso corresponde ao conhecimento da eubiose, à existência do professor Henrique de Souza. O professor Henrique de Souza ele deu sequência ao trabalho de Blavatsky, indiscutivelmente. Blavatsky, século XIX, professor Henrique de Souza, século XX. É isso? E agora, século XXI, outros mestres virão para... O nosso mestre para isso, né? Outros mestres virão, seres de elevada hierarquia, para dar continuidade a esse trabalho. O trabalho nunca termina, é permanente, né? Então, ela nunca falou sobre JHS, Henrique de Souza, né? Mas, então, é isso que eu queria esclarecer. Mas ela deixou na sua revelação que existiria um ser de grandes conhecimentos no século XX para dar sequência a esse trabalho iniciado por ela. Muito bom, professor. O Décio coloca o seguinte, professor. A diferença de atuação entre a Sociedade Teosófica Brasileira e a eubiose? Veja bem, as diferenças são... Não existe praticamente diferença, né? Por quê? As duas entidades, né? Estou dizendo a eubiose e a teosofia. Vamos dizer o seguinte, vamos falar o seguinte. A Sociedade Teosófica é um instrumento da teosofia, certo? E a Sociedade Brasileira de Eubiose é instrumento do conhecimento eubiótico superior. São instituições. Como instituições, ela tem as suas características. Toda instituição tem as suas características próprias. A maçonaria é uma instituição, tem as suas características próprias. Né? O espiritismo tem as suas características próprias. A Umbanda tem suas características. A eubiose tem suas características. São projeções no mundo humano das consciências superiores. Né? Então, em termos de plasmação na Terra, tem diferenças de constituição. Mas, na verdade, todas se reúnem, convergem para um mesmo ponto, que é justamente o conhecimento iniciático das idades. Veja bem, qualquer movimento que fale sobre o conhecimento inicial das idades, ela provém de um mesmo ponto do universo, de Deus, do Eterno. Então, vem, se espalha, abre através da diversidade e dá diferenças tônicas. Na verdade, esse conhecimento superior, ele se projeta no mundo sob tônicas diversificadas. Tônicas diversificadas, tudo bem? Que nem a Igreja Católica. A Igreja Católica surgiu como? Da divindade. A Igreja Católica é divina. É divina. Tem os seres humanos que... o ser humano, em qualquer entidade, em qualquer projeção no mundo físico, os seres humanos cometem erros. Em qualquer instituição, o ser humano comete erros. Isso é inevitável ao ser humano. Mas como ideia principal, fundamental do conhecimento iniciático, tudo provém da mesma fonte. Então, se nós analisarmos as ideias de Blavatsky, as ideias do budismo, do indianismo, lá do Egito Antigo, e agora com o professor Henrique de Souza, a gente vê que tudo vem da mesma fonte, que é justamente o conhecimento superior, que vem do eterno. Né? Então, essa a diferença que a gente pode fazer entre as instituições existe. As diferenças são as diferentes características de cada instituição. Né? Cada instituição tem a sua característica específica. Né? Agora, como conhecimento, é uma unidade, provém de uma unidade, né? Que é o conhecimento superior cósmico. Muito bom, professor. Eu vou passar uma pergunta do Cláudio em duas etapas, tá? Ele diz: o planeta Terra também passará pelo processo da morte, se transformando com outro aspecto material com finalidade de amparar almas que não compreenderam a evolução. E a alma evoluída da Terra existirá com aspectos mais sutil para abrigar os seres ao sexta etapa da evolução? Eu quero dizer o seguinte, que pelo entendimento da ciência iniciática, existe essa transmigração de consciência de planeta para planeta. Isso é básico no universo. Então, seres que não conseguiram a sua realização, por exemplo,
esse planeta que girava ao redor de Capela, seres vieram para a Terra, para se redimirem. Assim como seres da Terra que não são compatíveis com a nova civilização, conforme, não estou inventando, conforme o professor Henrique de Souza, não reencarnam mais na Terra, porque não estão compatíveis com a nova civilização, e encarnarão em globos obscuros. Evidentemente, com a Terra não vai morrer, ela vai continuar existindo. Mas é claro que seres de outras condições hierárquicas superiores virão reencarnar na Terra, né? Agora, com certeza são seres que talvez venham continuar a sua evolução na Terra, né? Vêm de outro planeta para cá para completar a sua evolução, mas são seres com evolução superior à nossa, né? E isso aí, o nosso mestre diz que seres, inevitavelmente, seres de hierarquias mais elevadas do que a nossa virão para a existência na face da Terra. Inclusive, seres dos mundos internos. Tanto que o professor diz que a Agartha, em 3005, virá para a face da Terra. Então, isso aí é um jogo do cosmos, do universo, né? Esse intercâmbio entre os diversos níveis de evolução, esse transbordo de consciências, justamente possibilitando a evolução de todos, em direção do conhecimento superior. É isso que eu posso falar para o nosso irmão Cláudio. Muito bom, professor. O Jorge Vinícius Borges Lima fala: professor Walter Teixeira, boa noite. Helena Petrova, H.F. Blavatsky, foi um dos seres importantes para que o professor Henrique José de Souza desse continuidade com a verdadeira conexão para com o divino? A resposta eu dou através do próprio professor Henrique José de Souza, que ele diz: nada acontece por acaso. Não é verdade? Então, veja bem, existiram conhecimentos enormes na Índia, isso no Tibete, no Egito. Então, isso aí foi sendo transferido para o Ocidente. O Ocidente tornou-se o repositório de todo esse conhecimento, né? Tanto que o Ocidente, hoje, é a base fundamental para o surgimento da nova civilização. E no Ocidente está o Brasil. Aliás, o próprio Espiritismo, né? O médium, nosso grande médium, né? Como é o nosso grande médium lá do Espiritismo? Allan Kardec? Não, Chico Xavier. Chico Xavier, não? Ele escreveu, né? Justamente Brasil, pátria do Evangelho, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Ele não foi ele que escreveu, ele foi veículo para um ser de hierarquia escrever esse trabalho, né? Então, realmente, o Brasil tem essa função, né? Agora, é claro que o nosso mestre tem essa função de servir de veículo para que isso desse continuidade. Agora, nós podemos perceber entre Blavatsky e o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, algo muito importante relacionado com a tônica do nosso ciclo, que é justamente a síntese. O nosso mestre é sintético. Ele pega todo esse conhecimento e faz uma síntese. Eu senti isso. Eu, pessoalmente, senti isso. Quando eu vinha estudando durante muitos anos, né? Depois, aos 40 e tantos anos, eu conhecia a eubiose. Poderia ter conhecido com 16 anos, mas não. A lei me fez seguir um caminho diversificado até chegar ao conhecimento do professor Henrique de Souza. Aí eu fiquei espantado, né? Porque eu percebi nele esse poder da síntese. Ele reúne tudo e dá um aspecto global da coisa, né? Justamente por essa tônica do terceiro milênio, que é a síntese das coisas, né? Quando ele fala do Avatara Maitreya, é a síntese do conhecimento em direção dos planos superiores. Então, o Brasil é a síntese. Ele vai fazer a síntese. Ou seja, o mundo ocidental faz a síntese de todos os conhecimentos, conduzindo a humanidade para o seu futuro irreversível, que é justamente a humanidade. É claro que nem todos passarão por esse estágio para a quinta dimensão, mas todos continuarão o seu projeto evolutivo, ou na Terra, ou em outros planetas, porque o Eterno é misericordioso. Todos têm chances de atingir o seu destino evolutivo. Todos têm, através da lei do amor e do perdão.
Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, o senhor dá uma olhada nas perguntas, professor, enquanto eu faço os recados. Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa. Aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira tem a sua roda de conversa. E nesta terça-feira, dia 16 de abril de 2024, no mesmo horário, às 20h40, terá como tema Centro-Oeste, centenário de uma reevolução silenciosa. O tema é muito interessante, ele vai ser abordado pelo Eduardo Nunes, que é auditor, contador e um grande pesquisador. E será mediado pelo Gilberto Catiri e pela Daniela Troncoso, aqui do canal Conexão 3005. O tema será abordado da seguinte forma: em um século, o Centro-Oeste se expandiu e se desenvolveu expressivamente em qualidade, em quantidade e em consciência. Qual o papel da região? E é um tema muito brasileiro, porque é o coração do Brasil, Centro-Oeste. Eu acho que todos vocês deveriam prestigiar. O tema é muito legal, muito interessante. Prestigie nessa terça-feira, dia 16 de abril, no mesmo horário, às 20h40. Eu queria falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holística. A sua matriz fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, o telefone via WhatsApp é prefixo 35, que é de São Lourenço, e o número é 997566874. O endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços nos departamentos aqui de São Paulo, do Sumaré e de Santana. Bom, professor, os recados era esse. Tem aqui, eu acho que tem 2 perguntas aqui, né? Tem algumas perguntas aqui do Guilherme. Deixa eu ver. Ele fala sobre... Walter, poderia falar alguma percepção do ataque a Israel agora? A Helena Blavatsky falava alguma coisa do judaísmo, professor? Falava, claro, falava. A obra dela é muito extensa, né? Falava, é só investigar. Eu não vou poder aqui entrar, porque aí precisaria dar um foco especial para isso. Mas ela falava de tudo, falou de tudo, né? Falou de tudo. É obra... A Doutrina Secreta e outros livros que ela escreveu é de uma profundidade extrema. Falava assim. Agora, sobre o ataque a Israel, que diz... Bom, eu não vou falar agora sobre o ataque a Israel, porque é muito específico, né? Eu vou falar a respeito do mundo em geral, né? Do mundo em geral. Começando pelo nosso mestre. O nosso mestre afirmou o seguinte: a maior das imoralidades é a guerra. Isso. Professor Henrique José de Souza, uma das suas revelações. A maior imoralidade que existe na face da Terra é a guerra. E a gente vê que o ser humano faz guerra desde quando? Eu pergunto, o ser humano faz guerra desde quando? Desde quando existiu. A gente pega a história, só guerra, 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 guerra. Aliás, eu li uma vez um autor, um historiador, que ele definiu a paz. Eu achei muito interessante a ideia dele, fantástica. Ele fez uma definição da paz. Ele disse que a paz é o intervalo entre 2 guerras. Ele definiu assim: paz é o intervalo entre 2 guerras. Porque isso faz parte do quê? Do processo da inconsciência humana, do processo da ignorância humana. Né? Agora, eu não vou especificar esse ou aquele lado. Eu vou dizer assim, no âmbito geral, isso funciona, nada acontece por acaso, funciona na base da lei do karma. Da lei do karma. Então, a gente às vezes se coloca de um lado ou do outro e tenta fazer juízos, né?
Jesus falou, não julgueis para não serem julgados. Um exemplo, eu tenho aqui um país A e um país B. Então, a gente fala assim, são duas raças diferentes. Né? Um país A é uma raça e outro país B é raça. Eles lutam entre si. Isso acontece no mundo desde que o mundo existe. Né? Só que, veja bem, olha só, a questão de raça é uma ilusão. Não existe essa questão de raça. Raça realmente não existe. É invenção da ignorância humana. O professor definiu raça da seguinte maneira: raça é estado de consciência. Vamos repetir? O professor nos ensinou. Raça é estado de consciência, não é nenhuma outra característica. Então, duas civilizações, A e B, lutando uma contra a outra, fazem guerras e se matam uns dos outros, mas depois o que acontece? Seres de B reencarnam em A. Seres de A reencarnam em B. Então, não existe raça. Isso. Cada um nasce, o professor falou assim, o professor Henrique de Souza, cada um nasce no lugar certo, na família certa, no momento certo, no momento exato. De acordo com o quê? Com a lei do karma. A lei do karma. Então, essa questão das guerras, tudo isso é gerado pela lei do karma. Né? A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que a primeira foi gerada pelo karma da humanidade. Se não existisse karma, as guerras não existiriam. Né? Então, ela foi relacionada por evidentemente, reflexos da vida humana em outras épocas. Eu não posso especificar aqui, só um mestre pode. A nossa ignorância é tão grande como ser humano que nós não temos condição de ter essa visão profunda de fazer julgamentos. Por isso não podemos julgar. Não podemos julgar. É a lei do karma agindo. Agora, a lei do karma, ela não vê o bem e o mal, ela vê o necessário. A lei do karma produz a evolução. A lei do karma produz a evolução. Então, é claro que vai chegar um momento em que a guerra deixará de existir. Quando é que a guerra deixará de existir? Quando o ser humano deixar de ser ignorante. Essa é a resposta. Quem falou isso? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama falou: o que gera o sofrimento é a ignorância. O que gera a felicidade é a sabedoria. Então, isso é muito importante. Sem entrar em detalhes de A, B, C, está. Eu não posso me colocar na direção de A ou de B, defender um ou outro. Né? Eu tenho que, pela ciência inicial das idades, eu tenho que ver pelo aspecto global, dentro das minhas limitações do entendimento humano, que são totais, né? Eu estou passando por uma experiência humana, eu estou mergulhado nessa personalidade que não sou eu. Não é eu. Jesus falou, vós sois deuses. A minha verdadeira natureza, a verdadeira natureza de todos, é a Deus que existe dentro de nós. Mas nós vivemos a nossa personalidade e nos embaralhamos nisso. Né? Agora, a verdade é o seguinte, que esse processo de guerra que existe tem o jogo do karma entre si. Né? É claro que a esposa do professor Henrique de Souza, a venerável Helena Jefferson de Souza, uma vez ela nos deixou ensinado o seguinte, e até hoje eu não esqueci. É um ensinamento profundo. Ela disse assim, o universo tem a parte superior e a parte inferior. Né? A parte inferior é o ser humano e a parte superior são as hierarquias superiores. Então, ela nos ensinou o seguinte, quando a gente olha de baixo para cima, a gente vê tudo errado. Mas quando a gente olha de cima para baixo, a gente vê que está tudo certo. Está tudo certo. Na verdade, no universo está tudo certo, tudo correto, não existe erro. Tudo está de acordo com a lei. Aliás, o nosso irmão Guazeri falou uma questão da lei, né? Tem uma pergunta dele da lei, eu vou responder também. Tudo decorre por ação da lei universal, de maneira justa e perfeita. Justa e perfeita. E cada um vai responder por seus atos. Por seus atos, né? O indivíduo que provoca a guerra, um dia ele vai sofrer o ataque da guerra também para ver o que é bom. O que é bom sofrer uma guerra, né? É a questão da lei do karma, é o karma, né? Agora, no bojo de toda essa ação do karma, nós temos o processo da evolução do ser humano em direção do adeptado, da sua iluminação. Isso indiscutivelmente vai acontecer, e acontecerá inevitavelmente.
Muito bom, professor. Acho que a pergunta do Guilherme que o senhor colocou é essa: quais leis determinam as evoluções do mineral até agora? Eu posso responder o seguinte: tudo que existe no universo é gerado por leis cósmicas, né? Por leis cósmicas. Agora, nós podemos dizer o seguinte: as leis são as mesmas. Eu não vou entrar aqui em detalhe, porque nós vamos ter já uma apresentação que nós vamos falar das leis cósmicas, vamos entrar em detalhes. As leis são as mesmas, mas elas se manifestam de diferentes formas em cada nível. Então, a evolução do mineral, até agora, obedeceu o processo da evolução da lei. E é claro que a lei prevê a inter-relação das consciências. Existem seres que conduzem a evolução dos seres, né? Então, o mineral vem da onde? Vem de um estágio anterior. Ele provém de um estágio anterior, né? Vem de elementais. De onde vêm os minerais? Vem dos elementais. A fase posterior à evolução do elemental é o mineral, não é verdade? Agora, é claro que no mineral, no vegetal e no animal, a projeção da mônada se projeta e se incorpora nesses diversos níveis para justamente fazer o seu caminho de descobrimento da sua natureza íntima, que é o Deus interno, né? Então, as leis que regem a evolução nos diversos níveis são as leis universais. E existe uma interação entre as hierarquias. Existem hierarquias que conduzem a evolução dos seres abaixo, né? Assim como nós, como seres humanos, nós temos animais, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu vou contar um caso bastante interessante, né, para a reflexão. A pessoa diz assim, eu tenho um cachorrinho, esse cachorrinho apareceu na minha casa por acaso. Não. Um cachorrinho, um gatinho aparece na sua frente, na sua família, por ação de lei. Porque esses seres estão entrando em contato com os seres humanos para irem adquirindo a consciência humana. E eles entendem. Viu? O cachorro ele não tem um estado de inteligência que nem o nosso, o mental. O mental dele é muito primitivo, mas ele entende. Quando a gente fala com o cachorro, ele põe as orelhas em pé assim, entende exatamente. O gato também, né? Eles entendem exatamente. Quer dizer, começam a entender a natureza, o processo de raciocínio do ser humano, mas eles são uma fase anterior à nossa. Mas nós estamos, da raça humana, nós estamos dirigindo esses seres, né? Estamos dando... A lei nos permite dar a oportunidade para esses seres evoluírem na escala da evolução, né? Então, quem tem um cachorrinho sabe que... eu vou dar um exemplo. Quem tem um cachorrinho hoje, no futuro, esse ser que tem o cachorrinho vai ser um adepto, um ser superior, e esse cachorrinho vai ser um ser humano. Ele vai passar para a fase humana. E vai continuar a sua evolução junto com você. Porque a ligação entre as hierarquias é eterna. Então, aquele cachorrinho, ele vai continuar, ele vai morrer, vai renascer, mas ele vai continuar juntamente com o ser humano, esse processo de evolução. Por isso que os animais têm que ser bem tratados, porque são seres que estão em processo de evolução e nós temos o dever de tratar bem e dar para eles o caminho evolutivo que a divindade nos oferece também. Muito bom, professor. Estouramos um pouco o horário, mas muita gente agradecendo. O programa foi muito bom. O tema é muito bom, né? Falar sobre Helena Petrovna Blavatsky. Maravilhoso. Nós vamos ter mais ainda. Tem muito mais. Muita coisa. Então, no próximo encontro, temos continuação do assunto. Vou dar a parte 3. Vamos ver até quando vai. Enquanto tiver assunto, vai falando. Não vamos estender muito, né? Eu falei sobre as leis, sobre um determinado assunto de Blavatsky, foram 7 lá. Logo no início do canal Conexão, eu falei 7 encontros falando sobre um determinado tema sobre Blavatsky. Então, agora vamos ver até onde vai isso aqui. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Foi muito bom tê-los aqui, né? Prestigiando o programa, o encontro. E eu quero, mais uma vez, endossar os nossos parabéns, as nossas felicitações à venerável mestra da Ordem Guararapes, venerável Felícia Clélia Forlenta de Souza,
e dizer que a criação do canal Conexão 3005 tem uma ligação muito forte com a Ordem do Ararat, né? A gente queria passar essa mensagem dos valores eubióticos para o maior número de pessoas, então é um trabalho aratiano. E primeiramente, foi o contato com o venerável Jefferson, que nos coordenou, agora a venerável mestra Felícia Forlenza de Souza. Então, eu quero mais uma vez endossar os parabéns a ela e falar em nome de toda a equipe, né? O Eduardo Nunes, a Daniela Troncoso, eu, o Carlos Nascimento, o Gilberto Catira, o professor Walter Teixeira de Andrade. Todos nós mandamos um grande abraço à venerável mestre da Ordem do Ararat. Parabéns à venerável Felícia. Muito parabéns. Boa noite a todos, bom final de sábado e até a próxima terça-feira e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. É com você, Gilberto. Quero deixar uma dica para o Guilherme Guazelli, caso não tenha visto ainda, e demais. No dia 12 de março, eu fiz uma apresentação aqui no canal, que é sobre o Ano Novo Astrológico. E eu fiz uma citação sobre um aspecto astrológico que estaria se formando, que é justamente o que está acontecendo agora. Eu alertei sobre algum conflito no Oriente Médio e eu citei nominalmente o Estado de Israel. E, enfim, está nesse vídeo, lá eu explico. Nós temos aí um aspecto astrológico neste período. Israel é um país taurino, né? Ele foi criado no dia 14 de março e nós estamos passando por uma conjunção aí de Urano com Júpiter em cima de Touro. Então tem um acirramento aí tenso e junto com alguns eclipses temos ocorrido nesses dias, tem mais um para ocorrer no dia 8. Enfim, tá tudo lá no vídeo. Esse vídeo foi feito há um mês atrás, hein? Então, infelizmente, né, a astrologia ela não adivinha nada, a gente só observa o movimento das coisas e a gente está vendo aí que está tendo aí realmente esse conflito. Quem gostar desse tema, dá uma olhada lá. É o vídeo, a live feita no dia 12 de março, com o tema de Ano Novo Astrológico, tá bom? Então é isso, agradecer aí ao contato de todos, mais um sábado, bom sábado para todo mundo, bom restinho de sábado, bom domingo, bom fim de semana, e nos vemos aí na terça-feira, aqui no Conexão. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Terça-feira estaremos reunidos novamente e sábado também, vai ser no dia 20, estaremos aqui novamente com o projeto de iniciação. Muito obrigado a todos, foi muito gratificante. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.